Olá, vamos continuar então. A gente está num processo de processamento da glicose. Nós já vimos que a glicose ela passa por diferentes etapas nessa questão da construção do seu metabolismo, né, seu metabolismo energético. Passa por um processo onde inicialmente nós temos a quebra reunido em 10 como produto, né, de 10 reações enzimáticas. Essas reações iniciam com a exoquinase, que fosforila a glicose com gasto de energia, com gasto de ATP, para manter inclusive a glicose dentro da célula. Nós já falamos que nós não temos transportadores para a glicose fosforilada ou glicose 6-fosfato. Nós temos transportadores para a glicose. São coisas completamente diferentes. Lembrando que quando a glicose é fosforilada, ela permanece dentro da célula e a célula tem que encontrar um mecanismo para processá-la, para transformá-la em moléculas menores, não é? Nós falamos, inclusive, que nesse processo, né, depois da fosforilação da hexoquinase, nós temos mais 9 reações, onde nós culminamos na produção do piruvato. Lembrando, então, que o principal produto da glicólise é o piruvato e o principal substrato é a própria glicose que foi transportada para dentro da célula. Bom, uma vez transformada a glicose em piruvato, nós temos agora uma questão importante: o destino do piruvato. Para onde vai o piruvato? E essa demanda, né, na verdade, esse destino vai depender da demanda energética da célula e, ao mesmo tempo, vai depender da concentração de oxigênio molecular. Nós sabemos que, em alguma situação, nós temos uma concentração maior e outras, ou uma concentração menor de oxigênio. Isso acontece naturalmente, né? Alguns tecidos, dependendo da atividade vigorosa, dependendo da atividade que exerce esse tecido, essas células estão em hipóxia. É comum isso acontecer em eventos fisiológicos. Pois bem, em algumas condições patológicas, como é o caso do câncer, por exemplo, nós temos embora um ambiente altamente irrigado por vasos sanguíneos, trazendo nutrientes, aumentando a chance de troca de gases, a célula tumoral agressiva ela expressa fatores de hipóxia, né? E esses fatores de hipóxia fazem com que a célula reconheça um microambiente em hipóxia. Essa é uma condição que diretamente interfere no metabolismo dos carboidratos nas células tumorais. Essas células, então, elas passam a exercer um metabolismo anaeróbico da molécula de glicose, dando preferência para a manutenção do piruvato no citosol, com desfechos que eu vou falar daqui a pouco, ao contrário, né, prefere isso, a manutenção do piruvato no citosol, a enviar o piruvato para a matriz mitocondrial e ter uma maior eficiência desse processo. Pois bem, com o envio do piruvato, a manutenção, na verdade, do piruvato no citosol, nós temos a ação de uma enzima chamada lactato desidrogenase, que nós já falamos bastante a respeito dela, e se trata de uma enzima capaz de fazer no citosol de tecido estrepático, consegue fazer a redução do piruvato a lactato. Isso acontece, inclusive, através de uma reoxidação do NADH, que foi uma coenzima reduzida durante a glicólise, né? Nós já falamos disso. Destaca-se também que a enzima lactato desidrogenase, ao fazer esse processo de redução de piruvato a lactato e reoxidação do NAD, ela favorece com que essa molécula, né, essa coenzima, passe a trabalhar novamente e constitutivamente acaba sendo renovada, reoxidada, para servir como coenzima da glicólise. Se eu diminuo a concentração de NAD oxidado, eu diminuo também a velocidade da glicólise, lembrando que eu utilizo apenas uma molécula da coenzima no seu estado oxidado, né? Como produto da glicólise eu tenho a
coenzima reduzida. Então, uma maneira estratégica de restaurar a coenzima oxidada, mantendo constitutivamente a atividade da glicólise, é através da lactato desidrogenase em condições de hipoxia, em condições onde eu tenho um metabolismo anaeróbico. Pois bem, no caso da célula tumoral ainda, né, e aí não só, é lógico que na célula tumoral isso é bem prevalente, mas nós temos outras células normalmente fazendo isso no nosso organismo, transporta esse lactato para o ambiente extracelular, ele cai na corrente sanguínea e é transportado até o fígado, né? Nos hepatócitos, essas células se encarregam de capturar esse lactato e fazer o processo inverso. Nós temos no hepatócito uma enzima chamada lactato desidrogenase hepática, e essa enzima, então, é que fará o processo contrário, né? Ela vai reoxidar o lactato, vai reoxidar o lactato, e o lactato reoxidado é o próprio piruvato, né? Tudo bem? Pois bem, e uma vez, então, no fígado, a gente vai ver mais para frente o porquê que isso ocorre no fígado, qual que é a estratégia metabólica, a estratégia de biologia celular, inclusive, nesses aspectos. Nós faremos um processo inverso à glicólise, chamado de gliconeogênese. Então, onde nós tínhamos o principal substrato da glicólise, a própria glicose, e o principal produto, o piruvato, o contrário agora se faz. O principal substrato na gliconeogênese é o piruvato e o principal produto é a glicose. Tudo bem? Inclusive, na gliconeogênese, a maquinaria é muito parecida. 70% das enzimas utilizadas na glicólise são também utilizadas na gliconeogênese, porque são enzimas que fazem reações reversíveis. E as reações, o sentido das reações obedecem à lei de Le Chatelier, a lei das concentrações, que vai, de fato, ser bastante decisivo nesse processo, no sentido das reações. 3 apenas das 10 reações da glicólise, ou seja, 30%, não são compartilhados. São exatamente as 3 reações irreversíveis feitas, então, na glicólise. Aí, o que acontece é que na célula, no sentido da gliconeogênese, há uma nova maneira em fazer essas transformações. Então, difere entre gliconeogênese e glicólise apenas 30% da maquinaria molecular envolvida nesses aspectos, tudo bem? Então, o metabolismo dos carboidratos também estão envolvidos dentro desse cenário, onde nós temos alguns casos onde a patologia ela pode se instalar, né, como uma consequência, inclusive, do microambiente dessas células, né, dessas unidades fundamentais, metabolicamente fundamentais, né? Então, nós partindo desses pré-requisitos, né, nós vimos que os carboidratos eles iniciam, inclusive, o metabolismo intracelular quando a hexoquinase é capaz de fosforilar a glicose. Depois desse processo, nós temos a formação do piruvato. O piruvato, então, pode seguir para a mitocôndria ou não. Se segue para a mitocôndria, esse é o nosso desfecho de hoje, né? Nós temos a transformação dessa molécula, do piruvato, em acetil-CoA pela complexo multienzimático piruvato desidrogenase, com liberação, né, descarboxilação, cujo produto sai na forma de CO2. Nós temos também o destino do acetil-CoA para o ciclo de Krebs, né? E no ciclo de Krebs ocorre uma série de transformações, essas que são responsáveis em fazer um escoamento de elétrons para a redução das coenzimas que estavam oxidadas. Quem são as coenzimas? NAD e FAD, no seu estado oxidado, e as coenzimas reduzidas NADH e FADH2. Pois bem, a gente entra num aspecto agora, e nós falamos bastante disso já nos nossos vídeos anteriores. Nós temos um escoamento e uma necessidade de reoxidação das coenzimas. Isso é uma questão constitutiva, porque nós precisamos manter ativo o ciclo de Krebs, nós precisamos manter ativo
o eixo principal do metabolismo energético. Nós já falamos que o metabolismo dos carboidratos satisfaz o eixo principal do metabolismo energético, servindo inclusive como direcionamento às reações anapleiróticas, que são aquelas reações de preenchimento, e produzindo, né, intermediários comuns à via central, à via do metabolismo dos carboidratos. Então, o acetil-CoA, nós já falamos, entrou no ciclo de Krebs, fez com que houvesse a redução das coenzimas, e eu preciso, então, reconstituir as coenzimas oxidadas, né? E aí entra em questão a atividade dos complexos, principalmente nesse primeiro momento, os complexos 1 e 2, para fazer a reoxidação de NAD e FAD, respectivamente, lembrando que isso obedece uma escala de oxidorredução. Lembrando também, nota número 2, nós temos o próprio FAD fazendo parte do complexo 2 como um centro de receber e doar elétrons. Então, é um centro de oxidorredução que satisfaz, inclusive, uma única etapa do ciclo de Krebs, feito pela succinato desidrogenase. Pois bem, uma vez feito essas transformações pelos complexos 1 e 2, os elétrons, então, ou seja, tanto FAD como NAD, eles foram reoxidados e estão prontos para participar novamente do ciclo. Esses elétrons, né, que foram doados, né, que foram recebidos pela força de óxido-redução a partir de moléculas reduzidas, como é o caso do NADH e FADH2, agora eles são escoados até a coenzima Q. Né? A coenzima Q acaba levando e perdendo esses elétrons por força de óxido-redução para o complexo 3. O complexo 3 faz uso de um centro móvel de transporte desses elétrons, que outrora estava mais oxidante, né? Um poder mais oxidante que o complexo 3, que agora está reduzido porque recebeu os elétrons da coenzima Q. O citocromo C, então, é essa molécula que se encontra na face externa da membrana interna e que, através de rolamento, chega no complexo 4. No complexo 4, então, é onde nós temos a parte final da cadeia transportadora de elétrons, onde esses elétrons são escoados até o oxigênio, que dentro desse circuito de óxido-redução é a molécula mais oxidante. Tudo bem? Quero que vocês recordem também que durante esse processo de escoamento de elétrons, partindo da molécula mais reduzida do circuito, que são NAD e FAD reduzidos, para o oxigênio, que é a molécula mais oxidante do circuito, no sentido oposto, né? Então, o elétron parte das moléculas reduzidas e vão em direção ao oxigênio, fazendo uso desses centros de óxido-redução compostos nos complexos 1, 2, 3 e 4, né? Que são os estáticos, fazendo uso também da coenzima Q na fase apolar da membrana e também do citocromo C na face externa da membrana interna, que levam esses elétrons até o oxigênio. O oxigênio, ao receber esses elétrons, como qualquer outra molécula que nós já discutimos aqui, também é reduzido, né? Quando o NAD recebe elétron, ele é reduzido a NADH. Quando o FAD recebe elétron, é reduzido a FADH2. Quando o oxigênio recebe elétron, é reduzido a água. Essa água nós chamamos de água metabólica e varia aí próximo a 200, 250 ml de água metabólica dia, né? Alguns animais, inclusive, na natureza, fazem uso dessa água metabólica para a sua hidratação, sem a necessidade, né, de uma hidratação externa, de uma hidratação do ambiente, né? Isso acontece como, por exemplo, nos camelos, né, que tem muita gordura na corcova, o metabolismo dos lipídios, vocês verão lá na frente, ele acaba oferecendo a produção de muito acetil-CoA, então eu tenho na beta-oxidação dos lipídios, né, no ciclo de Linen, eu tenho essa questão muito bem definida, né, a produção de acetil-CoA, inclusive facilitando a formação de corpos cetônicos, etc.
Esse acetil-CoA vai fazer uma atividade muito grande no ciclo de Krebs, vou reduzir muito NAD e FAD e vou manter muito ativo a cadeia transportadora de elétrons, produzindo uma quantidade maior, nesse caso de metabolismo dos lipídios, muito maior de água, né? E isso acaba satisfazendo algumas necessidades hídricas, né? Algumas necessidades de alguns indivíduos, como o próprio camelo, né? Uma outra Um outro ponto que eu queria destacar para vocês é que durante esse escoamento de elétrons na cadeia transportadora de elétrons, eu tenho um movimento que conserva a energia através do gradiente de prótons. E como que isso acontece, né? Através dos complexos integrais da cadeia respiratória, complexos 1, 3 e 4, eles acabam escoando prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Tudo isso fazendo um resumão do que já foi falado nas nossas apresentações anteriores, né? Pois bem, agora nós estamos num momento onde nós temos um gradiente de prótons, nós produzimos um pouco de ATP, um pouco na glicólise, 1 ATP por ciclo do ciclo de Krebs, né? Que na verdade eu produzo GTP, mas tem o mesmo valor energético que um ATP. Pois bem, o que eu faço agora com esse gradiente de prótons? Nós reoxidamos as coenzimas. Olha, está muito bem para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs pode continuar as suas atividades. Só que eu preciso agora buscar o que foi em termos de evolução, a produção de energia dentro desse cenário onde eu tenho uma diferença de concentração de prótons, né? Os prótons, então, eles se concentram mais no espaço intermembranas comparado à matriz mitocondrial, ou seja, eu tenho uma diferença de concentração de prótons. Se o próton é a minha molécula que causou essa diferença de concentração, se eu tenho mais próton no espaço intermembranas do que na matriz mitocondrial, fica claro para a gente também dizer, olha, se eu tenho um gradiente de prótons, eu também tenho um gradiente de pH. Porque o pH ele é estabelecido pela concentração de próton, ou seja, o pH no espaço intermembranas acaba sendo mais ácido que o pH da matriz mitocondrial. Vamos ver se nós temos algumas informações aqui nesse sentido, né? Como um gradiente de concentração de prótons favorece a síntese de ATP? Essa talvez fosse a grande questão dessa aula, dessa apresentação. É isso que a gente vai ver um pouco agora, né? Tudo isso nós acabamos de falar, então. Nós acabamos de fazer o resumo da cadeia transportadora de elétrons. Nós falamos do escoamento de elétrons pelos complexos. Nós falamos do bombeamento de prótons pelos complexos transmembrânicos, pelos processos, né? Pelos complexos integrais, que seriam o complexo 1, 3 e 4. Em alguns casos, o complexo 5 acaba sendo denominado a ATP sintetase, não é o caso aqui, tá? Aqui é a membrana externa da mitocôndria, a membrana interna. Então, onde nós temos a cadeia respiratória? A resposta: nós temos a cadeia respiratória na membrana interna da mitocôndria. Quem é a membrana interna? É aquela barreira que separa dois ambientes, o espaço intermembranas e a matriz mitocondrial. Beleza, né? Nós temos isso muito bem estabelecido, já montamos essa compreensão. Essa compreensão morfofuncional da mitocôndria nós já temos, né? Então, se eu estou rodando, se eu estou escoando elétron aqui, levando à redução do oxigênio, essa oferta, né, de NADH e FADH2 depende da velocidade do ciclo de Krebs. Nós temos, então, um gradiente de prótons se formando. Se eu estou bombeando próton para cá, estava no estado de equilíbrio, eu vou ter mais próton no espaço intermembranas comparado à matriz mitocondrial. Tudo bem? Eu acho que isso fica um pouco claro para a gente olhando esse slide. Está muito claro olhando para ele e vendo que nós temos um bombeamento desses prótons, né? Aqui nós temos quem? Nós temos também na membrana interna da mitocôndria uma enzima chamada ATP sintase, perdão. Tudo bem? Então a ATP sintase, ela tem uma porção que está inserida na membrana e uma porção citoplasmática, que é inclusive a sua parte
catalítica, né? Aquela que transforma. Em que essa enzima transforma? E o que ela usa para transformar? Ela usa ADP, fosfato inorgânico, transformando-o em ATP, né? Essa é a grande sacada, essa é a grande estratégia que aumenta em muito a eficiência da produção de energia a partir de uma molécula comprometida lá com a fosforilação da hexoquinase, que no caso é a glicose, né? O que mais que nós temos aqui? Esse processo, então, de bombeamento leva a um aumento de prótons no espaço intermembranas. Esse aumento de prótons leva também a uma, como é que se diz? A uma diferença também de pH, né? Porque nós temos uma demanda maior aqui de prótons comparado com o ambiente negativo aqui da matriz mitocondrial. Eu gero, aqui fica mais negativo, aqui, perdão, aqui fica mais positivo, aqui fica mais negativo, ou seja, aqui fica levemente alcalino. Eu preciso tomar cuidado, porque se eu continuo bombeando aqui e não retorno esses prótons para manter o equilíbrio ou buscar o equilíbrio, nós temos uma diferença de pH que leva a uma deformação, né, a uma questão de mudança estrutural das proteínas que ali estão. Parênteses. O pH é extremamente importante nesse cenário. Por isso que eu preciso trazer de volta e desfazer esse gradiente. Por que eu preciso desfazer esse gradiente? Porque se eu continuar com ele rodando, continuar mandando próton para o espaço intermembranas, eu vou fortalecer, sim, a diferença de concentração. É legal que isso aconteça? É. Mas se eu continuar fazendo isso permanentemente, eu vou estar afetando o pH da matriz mitocondrial e estou tirando as enzimas do pH ideal. Lembra disso? Se eu estou diminuindo a concentração de próton da matriz mitocondrial, eu estou deixando ele em desequilíbrio, estou deixando ele mais alcalino, eu estou interferindo na atividade dessas enzimas. Lembrem-se, o que nós temos na matriz mitocondrial de importante? Nós já falamos de algumas coisas extremamente importantes. Dentre elas, nós temos o próprio complexo piruvato desidrogenase. Nós temos as enzimas, e não são poucas, que compõem o ciclo de Krebs. Eu, célula, preciso e devo manter e criar mecanismos para que mantenha constante, então, esse pH, para que mantenha constante, então, esse ambiente, para que as enzimas se encontrem na sua condição tridimensional ideal. Pois bem, nós temos então uma diferença de concentração de próton momentâneo que vai ser desfeito e busca ser desfeito buscando equilíbrio. É isso que as coisas acontecem, né? É dessa maneira que nós temos então a necessidade de retornar os prótons do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial, buscando desfazer o gradiente de pH, buscando manter o pH constante, né, para que as enzimas se mantenham na condição tridimensional ideal. Pois bem, o que acontece então? Esses prótons não conseguem atravessar a membrana. Nós não temos como fazê-lo, né? Nesse caso, eu preciso de um transportador. Nós tivemos transportadores no sentido único aqui, olha, os complexos 1, 3 e 4, eles levaram o próton no sentido único. Eles não conseguem trazer de volta esses prótons para a matriz mitocondrial. Esses prótons vão tentar atravessar a membrana sim, porque a diferença de concentração faz com que eles criem, busquem um equilíbrio. Pois bem, na busca pelo equilíbrio, o que vai acontecer? Eles vão conseguir atravessar apenas, olha, não tem como atravessar outro ponto. A manutenção da integridade das membranas é uma característica extremamente importante nesse sentido, porque eu não tenho competição entre proteínas para fazer o influxo de prótons para a matriz mitocondrial. Então eu acabo fazendo o que? Olha, eu preciso trazer os prótons, né? Trazer o H+, para a matriz mitocondrial. O único local que ele vai conseguir fazer isso, onde é? Na ATP sintase. Olha aqui, ó. Eu tenho o gradiente de próton aqui. O único local que ele vai conseguir atravessar é através da ATP sintase. Olha aqui, ele consegue atravessar e ser escoado novamente para a matriz mitocondrial. Então eu tenho um equilíbrio entre o bombeamento de prótons e a manutenção do pH
da matriz mitocondrial? É claro que dependendo da demanda, dependendo da quantidade de próton, pode ser até que eu acabe reduzindo um pouco o pH aqui dentro da matriz mitocondrial. Mas isso também é favorecido por outro processo, para que também sirva como um gatilho, né, para que isso não aconteça. O que é? Esse próton que entra também na matriz mitocondrial, ele é também utilizado para a redução da água, né? Então eu acabo também utilizando esse próton para fazer a redução do oxigênio à água, quando o oxigênio, então, acabou recebendo os elétrons lá no complexo 4, lá como aceptor final de elétrons da cadeia respiratória. Pois bem, o gradiente eletroquímico de prótons gerado durante o transporte de elétrons é usado para a síntese de ATP através do complexo ATP sintase, né? A ATP sintase é, então, a enzima que produz o ATP, é a enzima deixa eu arrastar isso aqui para cá. É a enzima que tem dois domínios, um F0 e um F1. O F0 é esse ancorado na membrana interna, na mitocôndria. O F1 é aquele catalítico, né? Catalítico porque transforma ADP mais PI em ATP, né? É ali que transforma, e ela utiliza essa força de reingresso do próton para a matriz mitocondrial para fazer, então, essas mudanças conformacionais para que essa enzima fique ativa. Então, essa enzima, para ficar ativa, ela tem que permitir que prótons atravesse o seu conteúdo, né? E essa força protomotriz leva a uma mudança conformacional, onde nós temos a atividade desta enzima, nós temos de fato a produção eficiente de ATP. Então, o que a ATP sintase fez? Né? O que ela faz? Ela catalisa a formação de ATP a partir de ADP e PI, acompanhado pelo fluxo de elétrons. O que mais que nós temos aqui? Então, o modelo mostrado agora, nós temos algumas proteínas transportadoras de elétrons, nós temos proteínas integrais e periféricas, nós temos uma extrusão de prótons, complexo ATP sintetase e o gradiente. Então, tudo isso compõe um elo entre bombeamento de prótons pelos complexos, escoamento de elétrons. Nós temos diferença de concentração de prótons entre o espaço intermembranas e matriz mitocondrial. Nós temos, inclusive, como consequência, um gradiente de pH, que vai ser buscado não deixar avançar muito essa diferença com o retorno desses prótons para a matriz mitocondrial, feito, então, pela ATP sintetase. O que mais que nós temos aqui? Nós temos já uma construção do cenário muito bem definida. Aqui mostrando mais uma vez o bombeamento de próton, né, feito pelos complexos integrais 1, 3 e 4. Nós temos ATP sintase com os seus dois domínios, né? Um que está inserido na membrana interna da mitocôndria e outro que é aquele voltado para a matriz mitocondrial, onde nós, de fato, conseguimos fazer a catálise, conseguimos fazer a transformação de ADP e mais PI em ATP, né? Algumas características importantes. Nós temos aqui, olha, vamos ver se vai funcionar. Próton no espaço intermembranas e permite com que haja, né, que houvesse essa passagem de prótons para a matriz mitocondrial. Essa passagem de prótons pela ATP sintase para a matriz mitocondrial acaba ativando a ATP sintase e a qual faz, então, produção de ATP através da transformação dos seus substratos, que são ADP mais PI, formando ATP, né? Aqui só elucidando para vocês uma forma esquemática que durante a passagem dos prótons para a matriz mitocondrial, eu tenho uma força protomotriz que leva à atividade dessa enzima, que leva à atividade da sua porção catalítica, que fará a transformação de ADP mais PI em ATP, né? Então eu tenho um processo importante dessa força protomotriz em questões da atividade dessa enzima, que se faz de que maneira? Mudança conformacional. Os prótons atravessam, geram uma energia, essa energia é suficiente e necessária para fazer, então,
a mudança conformacional ideal para que essa enzima consiga exercer a sua atividade de transformação, consiga exercer a sua atividade catalítica. Quem descobriu isso, essa força protomotriz, quem esteve envolvido com essas características foi um pesquisador chamado Peter Mitchell, né? Ele foi o primeiro a colocar uma teoria para explicar essas manufaturas, né, energética, dentro das características de fazer esse processo de retorno do próton para a matriz mitocondrial. Nós temos nesse cenário também ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1997, John Walker. John Walker, o que ele fez? Ele elucidou o papel enzimático da ATP sintase. Então, ele conseguiu provar que, de fato, a ATP sintase era a enzima utilizada nessa maquinaria para a produção de ATP. Então, ele elucidou o mecanismo enzimático por detrás da síntese do ATP, ou seja, envolveu o funcionamento da mitocôndria, envolveu o funcionamento da célula, envolveu o funcionamento de uma macromolécula que vocês já viram a importância, chamada proteína, e essa proteína aqui tem nome e sobrenome ATP sintase, né? O que mais que nós temos aqui? Aqui só para mostrar a medalha que ele do Prêmio Nobel, né, em 1997, elucidando então esse mecanismo da ATP sintase. Ele fez isso primeiro com a mitocôndria bovina. Olha só, você vê que nós temos vários modelos experimentais para ir construindo esse mecanismo, levando então a essa compreensão. Nós temos vários modelos biológicos que permitem a elucidação de eventos até que cheguemos então nos seres humanos, até que cheguemos fazendo uma transversalidade desse conhecimento, buscando essa compreensão, no caso aqui dos mamíferos, dos vertebrados, etc. Vamos lá. Algumas questões importantes, né? Algumas conclusões importantes. Nós falamos que a transferência de prótons através da membrana, que isso produz tanto um gradiente químico de pH como um gradiente elétrico, né? Nós falamos que a membrana mitocondrial é impermeável a prótons, então ela faz apenas o regresso desses prótons para a matriz mitocondrial através da ATP sintase, isso é importante destacar novamente. Quem faz o bombeamento de prótons da matriz para o espaço entre membranas? É importante que vocês se lembrem, se recordem. Complexos 1, 3 e 4, né? Eles que bombeiam mediante o escoamento de elétrons esses prótons para o espaço intermembranas. A força protomotriz, que leva os prótons de volta para a matriz, fornece energia para a síntese de ATP catalisada pelo complexo F1 associado ao F0. Complexo F1 associado ao F0 são aqueles complexos, aquelas regiões que compõem a ATP sintase, ou seja, para que eu tenha atividade da porção do complexo catalítico, eu preciso gerar essa força protomotriz. Somente a partir daí, nós teremos uma conformação ideal para que essa enzima consiga, de fato, exercer o seu poder de transformação, transformando substratos ADP e fosfato inorgânico em produto ATP, né? Aí a gente tem um cenário extremamente organizado. Nós temos alguns fatores que podem ir na contramão desse cenário. Esses fatores, nós temos algumas moléculas chamadas de desacopladores. Nós vimos que a produção de ATP, a fosforilação oxidativa, ela se dá acoplada à cadeia transportadora de elétrons, acoplada ao gradiente de prótons. Se eu tenho algum agente desacoplador, eu vou ter uma competição desse agente com ATP sintase e eu acabo reduzindo e muito a produção de ATP, porque eu não tenho apenas ali, como era definido,
a volta, né, dos prótons para a matriz mitocondrial. Então, o que são desacopladores? São compostos que dissociam o transporte de elétrons da síntese de ATP. Então, acaba gerando uma competição entre eles, né? Acaba gerando uma competição entre ATP sintase e esses desacopladores. Eles acabam desacoplando o acoplamento da diferença de concentração, né? Nós temos alguns exemplos, o DNP, FCCP, né, que eles acabam dissipando o gradiente de prótons, ou seja, acabam interferindo nesse gradiente de prótons, né? Um outro desacoplador um outro desacoplador desse gradiente, e esse aqui acontece em algumas etapas fisiológicas do desenvolvimento. Nós temos aqui o próprio caso de formação de calor. Eu posso utilizar também esse gradiente de prótons fazendo um retorno para a matriz mitocondrial, não pela ATP sintase, mas eu posso fazer também por uma enzima chamada, que é uma proteína chamada de desacopladora, chamada de termogenina. O que a termogenina faz? Ela se assemelha muito à ATP sintase. Só que a ATP sintase utiliza a energia protomotriz para mudar a sua conformação e produzir ATP. A termogenina utiliza a força protomotriz para mudar a sua conformação e produzir calor, né? Então ela acaba produzindo calor. Tá certo? Também conhecida como uma proteína desacopladora, né? Porque acaba fazendo uma competição com a própria ATP sintase, tá certo? Ocorre principalmente em animais que hibernam. Então, animais que hibernam precisam manter uma determinada temperatura. Quem mantém essa temperatura, então, é a termogenina. É, então, a enzima a proteína que faz o voltar de prótons do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial. Também tem relação com diferença no metabolismo entre diferentes pessoas, né? Então, há uma variação de pessoa para pessoa em relação a esse mecanismo. A energia derivada do transporte de elétrons é liberada como calor, nós já falamos sobre isso, né? Nós temos muito dessa termogenina em tecido adiposo marrom, por exemplo, que acaba favorecendo a produção de calor e oportunamente está localizado em recém-nascidos, né, principalmente no peito e também nas costas, né? Nós temos isso já bem definido. Aqui trazendo alguma contagem, né, da produção de ATP, nós temos que na glicólise nós produzimos de 3 a 5 ATPs, e aqui tem esse asterisco que eu vou falar um pouquinho já para você. Nós fizemos a redução de 2 moléculas de NAD, de piruvato, oxidação do piruvato, 2 NADH na matriz mitocondrial, a oxidação de acetil-CoA em ácido cítrico, 6 NADH na matriz mitocondrial. Nós temos então, olha, além de tudo isso, 2 FADH2, 2 ATP ou 2 GTP, que são aqueles produzidos no ciclo de Krebs. Final, concentração de ATP, nós temos, olha, de 3 ou 5. Nós vimos que nós produzimos 2 na glicólise, produzimos 4, consumimos 2. Nós temos 2 de saldo. Por que 3 ou 5? Vai depender da lançadeira, né? Então, vai depender da lançadeira que ele vai utilizar. Ele vai utilizar aquela lançadeira que utiliza o glicerol 3-fosfato na membrana interna da mitocôndria, passando a produção de FAD, redução de FAD, ou ele vai utilizar a lançadeira malato-aspartato que vai mandar o NAD, que vai reconstituir o NAD reduzido na matriz mitocondrial. Isso vai ser extremamente importante para que essa questão fosse lá no fim 30 ou 32. 3 ou 5 vai ser determinado pela lançadeira que fará esse processo de envio desse próton, desse elétron para a matriz mitocondrial. Vai fazer uso da primeira lançadeira, que reduz o FAD, ou vai fazer uso da segunda lançadeira, que reduz o NAD. Nós temos aqui, olha, uma tabelinha importante, né? Que fala o que para a gente? Fala aqui, ó, NADH
acaba gerando 2,5 ATPs. FADH2 acaba gerando 1,5 ATP a cada NADH, né? Então, nós temos tudo isso sendo computado dentro desse cenário. Então, ao final, dependendo da maneira como a gente vai fazer a reoxidação do NADH da glicólise, nós temos 30, um saldo de 30 ou 32. Lembrando, 32 ATPs. Lembrando que no caso da anaerobiose, quando eu não levo isso para a mitocôndria, tudo isso daqui, olha, nós estaria comprometido, nós teríamos então um saldo apenas de 2. Lembrando que ainda nós teríamos que dar um desfecho para o lactato, que foi então o produto do lactato desidrogenase. Pois bem, as informações principais foram passadas aqui nessa videoaula. Nós temos aqui algumas outras informações resumidas que nos mostram a importância do escoamento de elétrons através de vários elementos da cadeia respiratória. Nós temos o bombeamento de prótons para a matriz mitocondrial, estabelecendo um panorama de diferença de concentração entre o espaço intermembranas e a matriz mitocondrial, que também gera um gradiente de pH, né? Então um gradiente químico. Na busca em desfazer esse gradiente, até porque eu preciso manter o pH constante, eu faço um retorno desses prótons para a matriz mitocondrial. Isso não acontece em qualquer lugar. Eu tenho uma proteína acoplada a esse gradiente, chamada ATP sintase, e eu preciso desfazer esse gradiente apenas pela ATP sintase. Haja vista, inclusive, que é a maneira evolutiva que nós encontramos de produção de ATP de modo mais eficiente. E é isso que acontece, então, eu tenho o extravasamento desses prótons para a matriz mitocondrial, estabelecendo um mecanismo de controle desse pH, inclusive favorecendo a doação desse próton para redução da água no momento que o oxigênio recebe esses elétrons escoados pelo complexo 4. Oxigênio, então, é o aceptor final desses elétrons. Onde isso tudo acontece? Acontece na membrana interna da mitocôndria. Tá? Todos os complexos são transmembrânicos, integrais? Não. O complexo 2 é um complexo periférico. É, inclusive, a succinato desidrogenase que faz a transformação de succinato em fumarato. E é ali que nós temos residente, é ali que nós temos estático uma coenzima chamada FAD. A FAD ela não está solta na matriz, como nós temos o NAD. FAD está preso no complexo 2. Né? Então, nós utilizamos, olha, um potencial químico, pH, o potencial elétrico da membrana para produzir ATP, para a síntese de ATP dirigido pela força protomotriz. Só concluindo, nós temos ainda alguns desacopladores, que são moléculas, que podem ser moléculas químicas ou proteínas, que se envolvem em desacoplar esse gradiente de prótons e a produção de ATP, fosforilação oxidativa, competindo com a ATP sintase, inclusive, desfazer esse gradiente, né? Então, dentre eles, nós temos, no caso da proteína, nós temos a termogenina, que acaba no processo de influxo desses prótons, nós temos a termogenina produzindo calor. Tudo bem? Eram essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. E na próxima apresentação eu vou trazer para vocês um pouco a respeito de vias, né, de mecanismos de contextualização celular, onde nós temos a formação e quebra do glicogênio, né? Nós temos, então, mecanismos envolvidos na glicogênese e mecanismos envolvidos na glicogenólise. Então, glicogênese e glicogenólise são vias relacionadas com o metabolismo do glicogênio, tá certo? Nós vimos, então, aqui, olha só, glicose, glicólise, gliconeogênese, glicogênese, glicogenólise. Tudo isso envolvido dentro desse cenário do metabolismo dos carboidratos.
Tudo bem? Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre bioquímica. Eu acredito bastante que a gente tem aliviado um pouco a nossa ansiedade através dessas videoaulas. É lógico que nós temos muito a aprender em relação a essas ferramentas técnicas e acredito e tenho convicção que os professores têm se desdobrado nesse sentido, em aprender, em estudar, né? Como melhor passar essas informações para vocês. Tá certo? Como um exercício de fixação, eu gostaria que vocês olhassem esses slides, essas videoaulas, e que vocês detectassem esses conjuntos de reações, que vocês conseguissem entender, né, muitas vezes escrevendo, a importância de cada bloco de reações. Quais seriam os blocos? O primeiro bloco é o bloco da glicólise, que vem desde a fosforilação da glicose. O segundo bloco, você pode trazer o bloco já junto com o complexo piruvato desidrogenase e ciclo de Krebs. Para que acontece esse segundo bloco? O terceiro bloco, vocês podem discutir um pouco a respeito da cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. Tudo bem? Vocês estabelecendo esses 3 blocos é extremamente necessário e suficiente para que vocês fixem esse conteúdo e que a gente consiga levar de uma forma bastante e com prejuízo mínimo essas nossas aulas. Eu faria uma prática com vocês sobre, dosagem de proteínas, titulação de aminoácido. Vou buscar, se eu não conseguir fazer isso eu pessoalmente aqui no laboratório, eu vou buscar alguns vídeos na internet, vou passar para vocês e aí a gente vai estar praticamente na plenitude do conteúdo de bioquímica proposto para o módulo a célula, né? É lógico que o conteúdo não termina aqui, não termina agora. Nós falaremos ainda de metabolismo de glicogênio, nós falaremos ainda de metabolismo de aminoácidos, nós falaremos ainda de metabolismo de lipídios. E assim a gente vai devagar construindo esse conhecimento e entendendo um pouco dessa complexidade chamada vida, né? A bioquímica ela traz um pouco essa característica que traz um pouco desse olhar da compreensão dessa complexidade. E o metabolismo dos carboidratos é extremamente importante. Mais uma vez agradeço a oportunidade e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Forte abraço.